Hora da nossa coluna de política, a jornalista Rosiane Carvalho já está conectada conosco para trazer informação, para trazer aqui bastidores e análise criteriosa. Rosiane, seja bem-vinda mais uma vez à nossa programação, tudo bem? Bom dia. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia para a Jenny, para os ouvintes e para as nossas ouvintes daqui da coluna de política. Rosi, você falou na sexta-feira sobre o arcabouço fiscal, né? E ficou de trazer aí mais informações nessa segunda-feira sobre esse assunto. Falou ainda agora sobre a necessidade de rever renúncias fiscais, quando a gente comentou um pouco antes aí da coluna. Pode trazer as informações? Posso. A fala de você, a sua fala chegou a mim um pouco cortada. Eu não sei como é que está a nossa conexão, se vocês estão me ouvindo bem. A gente está te ouvindo muito bem. A gente estava ouvindo um retorno aí, Rosi, quando a Jenny estava falando, mas agora já foi. Agora dá para a gente ouvir direitinho e a sua fala está muito clara. Vamos nessa. Tudo bem. Eu queria que a gente utilizasse, mas eu não sei se foi possível fazer esse resgate, da fala do ministro Fernando Haddad, quando fez o anúncio do arcabouço fiscal, no ponto específico em que ele fala sobre as renúncias fiscais. A gente tem esse áudio? Não temos, Rosi. Quando a gente é demandado assim em cima, não tem como pegar não, que aí a gente está em cima do jornal aqui, não tivemos como fazer. Se você puder trazer aí para a gente a contextualização, agradecemos. Vocês chegaram a fazer alguma matéria a respeito dessa fala dele, só por curiosidade? É porque a fala foi na quarta, quinta-feira. Sim, a gente fez, a gente noticiou aqui, trouxe no registro da rádio. Pois é, essa fala específica dele sobre renúncia fiscal, essa é a minha dúvida, é porque eu não tenho ela ipsilíteris, ela é fundamental, mas eu estou, enquanto você conversa aqui, puxando também esse resgate. Essa fala específica a gente não vai ter. Especificamente o que ele disse, nós não teremos. Então, essa fala específica sobre renúncia fiscal, voltando ao nosso assunto, ela é fundamental, ela é extremamente importante para chamar a nossa atenção aqui sobre a Zona Franca de Manaus, porque tudo que trata sobre renúncia fiscal, ela envolve a Zona Franca de Manaus. Essa é a principal vantagem da Zona Franca de Manaus, os seus benefícios. Os seus benefícios significam que aqui não há cobrança de imposto, o que é entendido como sinônimo de renúncia fiscal. Sem essa renúncia, não há Zona Franca de Manaus. E todo mundo está cansado de saber, a gente tem trazido com muita frequência aqui na coluna também, que o foco das indústrias, do interesse político de outros estados, de vários economistas que têm uma visão deturpada a respeito da Zona Franca de Manaus, e de muitas pessoas com entendimento superficial sobre isso, o que significa isso para suas próprias vidas aqui no estado do Amazonas, bom, essas pessoas acabam reforçando que isso aqui é uma zona de privilégio. Então, essa é a delicadeza. Vocês sabem, tem a fala aí do Paulo Guedes, que a gente já tem na gaveta, né, de vários tempos, em que ele diz, olha, fica lá bonitinha na Constituição, mas se eu zerar os impostos, né? Há uma série de garantias que estão fora da Constituição e são elas que acabam sustentando esse modelo. Então, toda vez que falarem sobre alteração de renúncia fiscal, é necessário que todos nós, jornalistas, economistas, políticos, todos nós acendamos o alerta. A gente precisa, eu disse na sexta-feira que a gente precisava aprofundar um pouco mais, porque eu não tinha visto a coletiva do ministro Haddad a esse respeito. Então, eu usei o final de semana para fazer isso e enxerguei, consegui perceber ali que, na verdade, ele não trouxe detalhes a respeito de como ele deve tratar esse ponto específico. O que ele fez foi um anúncio que era necessário, que vinha sendo pressionado ele próprio, o próprio governo, para apresentar alternativas ao teto de gasto, né, que está vigente desde 2016, vocês lembram aquele embate com o Campos Neto, presidente do Banco Central, a respeito dos juros, e o Banco Central dizendo, olha, nós não podemos mexer nos juros antes que o governo apresente como tratará a sua questão fiscal, para não ficar em desequilíbrio, ficar em descontrole, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem que separar dois pontos. Primeiro, em relação ao governo federal, no campo político, né? No campo político, havia esse embate com o Campos Neto, e as pessoas interpretaram, né, de que o Lula, de certa maneira, perdeu esse embate. Por quê? Porque disse que não apresentaria, fez uma força para que aqueles juros tivessem um anúncio de redução, o que não aconteceu. O governo apresentou primeiro a sua proposta, ainda não claramente, né, ainda alguns detalhes, mas a sua proposta de como deve tratar com essa questão fiscal, com essa coletiva do Haddad na semana passada. Um outro dado, também do ponto de vista político, é positivo para o governo, porque esse anúncio foi feito no dia da chegada do presidente Bolsonaro, do retorno dele ao Brasil,
e, de certa maneira, todos nós percebemos que abafou um pouquinho a repercussão disso. Esse é do ponto de vista político. Do ponto de vista da Zona Franca, especificamente, a gente tem que prestar atenção por tudo que eu introduzi o assunto, porque ele disse que, quando apresenta toda essa questão do arcabouço fiscal, né, que há uma espécie de diretriz para controle dessas despesas, que elas estejam muito relacionadas com a receita, quer dizer, a despesa pode aumentar, mas ela não pode aumentar acima de 70% da receita. E como a economia ela está instável, né, há toda uma situação de instabilidade internacional que liga o mundo inteiro. E não há uma previsão ainda neste momento de algo muito claro de melhora da economia. O governo fez uma série de promessas, já começou a colocar em andamento essas promessas no campo social. É necessário, e ficou muito claro ali em alguns trechos da palavra do Haddad, que se aumente receitas. E no momento em que ele fala de aumento de receita, Rafael, Jenny, ouvintes, ele disse que não, ali nessa proposta deles, eles não vão aumentar impostos, não é isso. Eles não querem fazer esse tipo de ação em relação ao que a sociedade, inclusive, não espera deles nesse momento, né? Então, o que ele disse que é uma alternativa para aumento de receita? Rever uma série de renúncias fiscais que foram concedidas ao longo do tempo e nunca tiveram uma revisão do efeito delas, do retorno delas à sociedade. Automaticamente, algumas matérias, lá embaixo sempre, né, no detalhe, elas fizeram a leitura de alguns modelos de renúncia fiscal que, segundo eles, dão mais despesa, pesam para o país, né, e não trazem retorno do PIB. E aí eles colocaram a Zona Franca nesse bolo todo. Aí é o detalhe. Parece complexo porque a gente não acompanha com muita rotina esse assunto. Por isso que eu pontuei ele passo a passo. Mas o total da nossa preocupação, ela está justamente quando ele fala, vamos rever renúncia fiscal. Ele citou Zona Franca? Não, ele citou Zona Franca. Não foi necessário citar a Zona Franca para a cobertura econômica e jornalística e dos economistas também na mídia nacional. Automaticamente as pessoas fizeram associação sobre esse modelo. Então, o que a gente pode interpretar desse momento sobre a Zona Franca, a meu ver, a minha interpretação é que nós temos duas promessas, e elas são contraditórias. Uma é de assegurar a Zona Franca de Manaus, mas a outra é de rever renúncias fiscais, mesmo sem tocar na Zona Franca. Não estou dizendo que, olha, eles vão atacar a Zona Franca, mas há um campo que é preciso prestar atenção, que é preciso que todo mundo esteja aprofundado, inclusive a imprensa, né? Inclusive a imprensa. É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso. A gente estava aqui acompanhando, você trazer aí esse raciocínio, essa questão, mas é claro que a gente vai continuar acompanhando, né? Agora há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, estava reunido com os ministros. A gente estava acompanhando aqui, em tempo real, na Band News TV. Não deu para ouvir, né? Mas a fala que estava ali destacada era: a nossa nova política tributária será aprovada. Então, a gente vê que vai ter um esforço muito grande do governo Lula para aprovar essa nova política tributária e, obviamente, isso é super importante para a nossa região, né, Rosiane? Como a gente vem falando, porque não tem jeito, vai ter perda para todos os estados e aqui a nossa preocupação mesmo é a competitividade da Zona Franca. É importante para o país, inclusive, mas o detalhe é que precisa ser observado para que não corra risco um modelo que já é todo cheio das suas fragilidades e que representa muito para o Estado, representa muito para o país, inclusive, né? O outro dado é que quando você fala, olha, eles vão enviar, agora que eles vão enviar o texto, a gente não sabe como é que está esse texto. Ele fez um anúncio primeiro para o campo político, né, para os parlamentares, para algumas equipes, para a equipe econômica do próprio governo, e aí fez esse anúncio de público, mas esse anúncio ele ainda não está consolidado no projeto de lei, que vai ser encaminhado ainda para o Congresso e que lá deve ter também as suas alterações. Então a gente não sabe, a rigor, como isso vai estar apresentado e em que ponto, em que medida isso afeta ou não a Zona Franca de Manaus. Esse é o detalhe dessa questão toda. Eu fiz aqui, Rafael, uma pergunta para o secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, o Alex Delgiglio, a respeito dessa expectativa, né, da Secretaria de Fazenda sobre a Zona Franca de Manaus especificamente. A resposta do Delgiglio foi a seguinte: ainda não temos uma proposta concreta. Estamos conversando com o governo federal, eles parecem bem sensíveis à questão da Zona Franca de Manaus, mas estamos aguardando um texto específico para a Zona Franca de Manaus. Só assim poderemos contrapor, se necessário. Então, a resposta, claro, do Delgiglio, além de técnica, representa a função deles de secretário de Estado, que também tem que ter uma postura política, mas, de forma muito responsável, sabe que tem de aguardar
para saber em que campo isso avança ou não sobre a Zona Franca. Só quando essa proposta for apresentada em definitivo pelo governo é que a gente vai saber o detalhe. Muito bem, tá então o nosso primeiro assunto, trazendo aqui essa questão do arcabouço fiscal, das consequências para o país, para a Zona Franca de Manaus, e a gente vai continuar acompanhando. Rose, nossa outra pauta é a volta de Bolsonaro e a família de Alfredo Menezes, é isso? Isso, eu recebi aqui das minhas fontes algumas fotos exclusivas e eu mandei para a Diene, espero que seja possível colocar no ar. Temos aqui Aí, as ó. fotos, nesse momento está no ar, para quem acompanha a gente aqui na live, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Facebook. São fotos ali da volta de Bolsonaro, tem ali Alfredo Menezes junto com o Bolsonaro e a Débora Menezes também ao lado de Bolsonaro, né, Rosiane? Isso mesmo. Agora, esse ambiente dessas fotos, o ouvinte não está vendo, se quiser depois entra lá na live, aproveita e segue o perfil da Band News Difusora, mas descrevendo o que o Rafael acabou de dizer, mas com um detalhe. A chegada do presidente envolveu vários momentos de contato com políticos e de alguns seguidores. E nas próprias imagens, inclusive vale essa observação, e da cobertura da mídia, a gente viu que não era aquele boom. Houve uma série de coisas que acabaram cooperando para que houvesse uma adesão menor da população, enfim, dos eleitores do presidente nesse retorno dele ao país. Mas ainda assim, Rafael, houve níveis de contato com o presidente. E essas fotos que a gente acabou de ver aí na live mostram um espaço extremamente reservado. E esse acesso da deputada estadual Débora Menezes, do Coronel Menezes, se dá em relação a esse afeto, essa relação de afeto e proximidade que o presidente Bolsonaro tem com a família do Coronel Menezes, que tantas vezes a gente falou aqui a esse respeito, né? Trata ali a Débora como uma sobrinha, alguém que tem muito, muito respeito. A gente não vê outros políticos do Amazonas desse lado da direita ou da extrema-direita. É provável que eles tivessem, sim, muita vontade de estar próximo do presidente Bolsonaro, porque de público fazem todo tipo de declaração ainda em relação a ele, né? Mas nesse momento houve uma seleção, e esse espaço específico é um círculo de maior confiança e de maior proximidade do presidente. E são esses dois nomes, esses dois políticos aqui do Amazonas, a deputada estadual Débora Menezes e o ex-superintendente da Zona Franca, e que foi candidato ao Senado, foi muito bem votado, né, o Coronel Menezes, que estão muito próximos do presidente Bolsonaro. E aí a gente tem de acrescentar que a última eleição, que aconteceu há pouquíssimos meses, deu ao presidente Bolsonaro em Manaus e ao próprio Coronel Menezes 62% dos votos eleitores aqui, dos votos válidos da cidade de Manaus. Muito bem. Oi. Mais uma observação, tu viu quem estava na foto também? Aquela foto só tá 3 pessoas numa sala, Coronel Menezes, o presidente Bolsonaro e do outro lado da mesa, presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Imagina do que eles estavam falando. Aparece ali exatamente, né? Valdemar bem na frente ali do presidente Bolsonaro e Alfredo Menezes tirando a selfie, né? Trazendo a selfie ali. Será que eles falaram de eleição, Rafael? Será que eles falaram da prefeitura de Manaus, Gênia? De certo, né? A gente, inclusive, trouxe ali na entrevista que Coronel Menezes tem se articulado e falou, né? O presidente quer que eu seja candidato. Vou ter o apoio dele, independentemente da costura que é feita aqui no Amazonas, né? Então, com certeza, a prefeitura de Manaus foi assunto ali, viu? É isso mesmo. Muito bem, Rosiane. Obrigado pela coluna de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Rafael. Valeu.